Olá pessoal, boa noite. Conforme a programação de hoje à noite, nós havíamos estabelecidos aí como meta de iniciarmos a prática da vivência às 9h30 da noite. Isso inicialmente às terças-feiras e nos demais dias até sexta-feira, as práticas iniciadas às 21 horas, né? Agradeço a presença de todos que aqui se encontram. Boa noite, Sueli. Boa noite, Lilian. Vamos dando um tempinho aí para que outras pessoas se apresentem. Enquanto isso, eu vou explicando um pouco. A gente está vendo uma grande preocupação por parte de todas as pessoas. Estamos percebendo que esse coronavírus ele está deixando toda uma sociedade preocupada, toda uma sociedade assustada com os fatos que vêm acontecendo. Todos nós sabemos que não é de hoje, há milênios que a humanidade vem sido advertida quanto à mudança das suas posturas. É muito fácil quando nós estabelecemos as mudanças estéticas. De um tempo para cá, o que mais a gente nota são as pessoas preocupadas com as mudanças estéticas. As academias lotadas, as praias lotadas, todo mundo naquele desespero e naquela ânsia da perda da gordurinha localizada, de ter um corpinho acentuado. Então, a luta desenfreada para que a gente mude o externo. E a gente vai esquecendo que além do externo existe uma grandiosidade, um mundo interno, É muito nítido, nós verificamos isso em todas as antigas escrituras de todas as religiões estabelecidas no planeta Terra, a importância de revelar ao homem um princípio espiritual, algo dentro de si que é tão grandioso, Então, a gente tem que parar para fazer uma reflexão diante desses acontecimentos que vêm ocorrendo, Porque é natural o medo, é natural o desespero diante daquilo que é invisível, diante daquilo que a gente não pode ver com os nossos próprios olhos. Mas ao mesmo tempo, toda essa situação que está acontecendo, ele vem convidando o homem para um processo de interiorização, para o homem perceber que existe muito mais do que aquilo que ele pode conceber. Durante muito tempo a gente vem se afastando de um conceito que é principal em toda a estrutura social, que é a família. Então o homem ele tem cada vez mais buscado satisfazer as suas necessidades, satisfazer os seus anseios pela prática do materialismo, pela prática do consumo. Eu acho que hoje em dia, antes desse acontecimento do coronavírus, a gente estava praticamente agindo na sociedade como se fosse os animais, os predatórios, Mas a presa no momento não era a presa do sangue, mas era a presa do ter, a presa do obter, Então nós fomos deixando o lar, fomos esquecendo daquilo que nós realmente somos, do nosso potencial espiritual, na ânsia de satisfazer as nossas necessidades, os nossos sentidos. Então acho que é importante a gente sair dessa sintonia, da gente voltar, aproveitar esse momento que a vida nos está dando para olhar para dentro de nós. Se eu não posso ir para uma academia malhar, se eu não posso ir para uma praia caminhar, se eu não posso fazer certas coisas que para mim faziam importância, por que será que a vida não está nos convidando para que nós olhemos para as pessoas que estão à nossa volta? Todos nós temos bens preciosos na nossa vida, que é muito mais do que um carro, é muito mais do que a satisfação dos desejos. Todos nós temos filhos aos nossos lados, temos pais amorosos aos nossos lados. E se nós estamos aqui nesse planeta, pela graça de Deus, devemos graças aos nossos pais que nos concederam a honra de estarmos aqui pisando nesta terra bendita. Se nós temos a oportunidade de amadurecermos, é porque em algum momento nos foi dada a oportunidade de nos tornarmos pais. Então todos nós temos algo maravilhoso à nossa volta. Temos animais maravilhosos no nosso convívio do lar.
Então, que nesse momento nós saiamos dessa sintonia do medo, dessa sintonia de paranoia, dessa sintonia de caos. Olhemos a nossa volta, dentro de casa, começando por aqueles que estão tão próximos de nós. Não podemos abraçar aqueles que estão lá fora, não podemos dar o nosso gracejo, né? Mas aproveite o seu esposo, que nesse momento está no seu lar, o seu filho, né? Todos nós temos joias preciosas que a divindade, que a providência nos oferta para acalentar a nossa alma e para que nós também possamos acalentar a alma do próximo. Então acredito que esse vírus e que todos esses acontecimentos que foi permitido, sim, porque não cai uma folha sem a permissão do superior, não cai uma folha sem a permissão do sagrado. Existe uma força maior, uma força inteligente que preside todas as manifestações e todos os fenômenos do universo. Basta a gente olhar agora, nesse exato momento, para a janela e nós vamos ver no nosso firmamento repleto de estrelas. Isso significa que o universo ele é tão sábio, ele é tão amoroso, ele é tão perfeito em tudo aquilo que ele se permite fazer. Só o nosso sistema solar, se nos é permitido estudar sobre esse assunto, nós vamos obter a maravilhosidade que ele tem. Basta a gente envolver o nosso olhar para o universo e a gente vê grandiosidade, a gente vê equilíbrio. Nada está à deriva, nada acontece sem que haja um porquê. Então, se nos foi permitido, né, se o conselho kármico do nosso planeta, se os espíritos que são responsáveis por todo o direcionamento e por todo o projeto evolutivo desse planeta permitiu que esse vírus surgisse, é para que ele tivesse uma finalidade, para que o homem frenasse os seus instintos compulsórios, para que ele pensasse menos no dinheiro, para que ele pensasse menos nas necessidades materiais e olhasse para dentro de si em todo o seu potencial perdido, que muitas das vezes na ânsia de um capitalismo desenfreado a gente acaba não se permitindo. Então essas vivências que nós estaremos realizando a partir de hoje, começando por hoje, é para que a gente saia um pouco, se desconecte um pouco da televisão, que a gente se desconecte um pouco do caos, que a gente se desconecte um pouco do medo. Todos nós somos operadores da luz, todos nós somos seres espirituais, estagiando na matéria para um aprimoramento íntimo pessoal. Então o autoconhecimento se inicia quando nós conhecemos aquilo que nós somos, aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então vamos assim sair um pouco dessa sintonia do medo, dessa sintonia do caos. Vamos voltar para dentro de nós, vamos reconhecer aquilo que nós trazemos partindo do nosso coração. Porque não é o intelecto, não é a inteligência que vai mudar o mundo e muito menos não é ela que nos vai conectar ao sagrado e à espiritualidade. É aqui, está dentro do coração. Os primeiros momentos do processo evolutivo de um embrião, o primeiro órgão a se manifestar é o coração. Então significa que o nosso próprio corpo está nos mostrando que não é a inteligência que nos conecta ao espiritual, é o coração. Então que nessas vivências que nós vamos realizar no decorrer dessa semana, que nós possamos ser sintonia com a espiritualidade da Terra. Do mesmo jeito que estamos passando por uma transformação a nível físico, essa transformação também se dá a nível mental. E essa mudança a nível mental também ocorre a nível energético e espiritual. Então, do mesmo jeito que na matéria está havendo essa transformação, no plano espiritual também se sucede essa transformação a nível energético e mental. E hoje a espiritualidade pede, solicita que todos nós, manifestantes da terceira dimensão, todos nós consciências encarnadas, nos coloquemos à disposição desses guerreiros da luz, desses operadores da luz. Que nós não percamos a fé que esse planeta existe um diretor, existe um governador, existe uma diretoria. E esse diretor, ele esteve aqui entre nós, habitou entre nós, se manifestou entre nós e nos legou o amor. Então, o que eu peço para vocês? Que coloquem ao lado do aparelho de vocês um copo de água. No decorrer da vivência, essa água ela vai ser energizada, ela vai ser preparada para a necessidade de cada um. A gente está preocupado com as profilaxias físicas, o uso de uma luva, de uma máscara, a higienização corporal,
a troca das roupas, a não pisar com o sapato dentro de casa. Não está errado, nós temos que nos preservar sim, temos que cuidar. O corpo é um elemento sagrado que foi nos ofertado por esta terra bendita para que nós pudéssemos viver. Mas a gente esquece da profilaxia do espírito. Tudo é permitido acontecer na matéria porque parte principalmente do nosso pensamento, parte do nosso mental. Então, do mesmo jeito que nós devemos nos preocupar com uma luva, com uma máscara, com todos os tratos profiláticos a nível fisiológico e biológico, nós também temos que nos preocupar com a profilaxia que parte do coração, a profilaxia da alma. Essas vivências, elas vão ter a finalidade de nós estabelecermos estas profilaxias espirituais, a profilaxia da alma. Nós necessitamos aumentar o nosso corpo energético, nós precisamos ampliar o nosso campo eletromagnético. Do mesmo jeito que nós estabelecemos vestimentas, equipamentos de segurança que nos protegem fisicamente de bactérias e de situações do meio, nós necessitamos treinar e necessitamos trabalhar a nossa consciência para que possamos estabelecer também profilaxia da alma, profilaxia do espírito. Então nós necessitamos ampliar esse corpo de luz, esse campo bioeletrônico. Tá? As vivências têm esta finalidade. Todos nós, por conta das ações que nós desencadeamos na longa trajetória que nós temos nesse planeta, nós acabamos acentuando um grande karma coletivo. Então nós sabemos que cada encarnação que aqui estamos é um ponto de melhoria daquela encarnação anterior a qual nós obtivemos. Nós sabemos que hoje ainda nós trazemos imperfeições, mas ainda assim somos melhores daquilo que nós fomos no passado. Só que aquilo que nós fomos no passado nos vincula a determinados karmas. Existe um planejamento diretório, existe uma egrégora de espíritos que nos auxiliam nesse projeto encarnatório, nessa escola chamada Terra. São espíritos que presidem, que vivem, que habitam esse planeta Terra, mas que também intercambiam informações com outras consciências de outros planetas, a serviço do sistema solar, pela bondade e amorosidade do nosso Mestre Jesus Cristo. Então esse conselho kármico, essa alta espiritualidade da Terra, solicita que nós nos unamos em sintonia, pensamento e vibração, estabelecendo a amplitude do nosso campo de luz, do nosso campo eletromagnético, nessas práticas dessas vivências diárias, auxiliando a nível mental, a nível energético e espiritual, todo o trabalho que a espiritualidade vem desenvolvendo no plano astral. É claro que quando nós falamos de viroses, de bactérias, ela não está apenas vinculada à tridimensionalidade, à terceira dimensão. Ela também se manifesta em outros campos de dimensões, porque o que na verdade permite o estabelecimento e a manifestação de um vírus ou de um bacilo na matéria parte do nosso mental. É o nosso campo mental, tudo aquilo que nós pensamos, todos os nossos atos e ações que partem inicialmente do nosso pensamento, que é jogado para essa grade, para essa manta energética, que ela retorna para nós na mesma densidade e na mesma intensidade. Isso não é maldade, não existe uma maldade por parte da providência. Isso é uma lei, é uma sábia, é uma lei inteligente, uma lei soberana. Então tudo aquilo que eu dou para o planeta vai retornar na mesma intensidade, porque é uma lei de causa e efeito. Se a partir do momento em que o meu pensamento e que as minhas ações mentais estabelecem uma ancoragem de bondade, fraternidade, resiliência e amorosidade, é natural que nós estamos trazendo na mesma intensidade da lei de causa e efeito a mesma sintonia de energia e vibração. Então, em cada vivência, nós vamos trabalhar um tema que vai estar vinculado a um karma coletivo da sociedade. Todo o orbe em si, toda essa grade energética, toda essa malha energética do planeta, que vai dar, no dado tempo, a constituição daquilo que nós denominamos matéria, forças telúricas ou material da Terra, tudo isso daí ele traz um compêndio de informações, uma leitura de energias que as pessoas denominam de registros acásticos, de históricos acásticos, são informações energéticas que todo o planeta em si traz.
Tá? E nesse histórico energético está toda a nossa romaria evolutiva. Então toda a sociedade está conectada a esta manta energética, a esta malha energética, através do nosso campo mental. Então nós trazemos um histórico, nós trazemos uma história de muitos acontecimentos do passado. E esses acontecimentos que foram surgindo na história da humanidade foram criando sintonias, foram criando uma história. Muito do que hoje se acontece se deve não só por conta das nossas ações provenientes desta encarnação, como também de fatos provenientes de reencarnações anteriores, a qual hoje se estabelece como frequência, sintonia e vibração. Muitos vírus se dão forma e se materializam na tridimensionalidade por conta, a nível mental, de uma população, de um coletivo, como também por consequência kármica de ações a níveis coletivos de existências passadas. Então uma nação, um povo se une por sintonia, se agrega por afinidade e forma aquilo que nós denominamos nação e civilização. E juntamente com o progresso também pode vir com a sociedade os karmas coletivos. E nós vamos trabalhar estes karmas coletivos, certo? Em cada vivência nós vamos trabalhar um fator, nós vamos trabalhar uma situação. Essa vai ser a profilaxia que a espiritualidade vem nos pedindo. Nós vamos continuar com a profilaxia física, certo? O uso das luvas no ambiente de trabalho, as luvas das máscaras, procurarmos ficarmos nos nossos lares por respeito a nós e por respeito aos nossos semelhantes. E se nós, por necessidade, tivermos que sair por questão de trabalho, por questão de necessidade de abastecimento do lar, que tomemos as medidas e as paliativas físicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Mas que a partir destas vivências que nós iremos realizar no decorrer da semana, nós estaremos estabelecendo a profilaxia do amor, a profilaxia do espírito, porque tudo que parte do espírito se materializa na terceira dimensão. Quando eu falo de cura, eu não tenho que apenas estar preocupado com a profilaxia física, nem muito menos com o uso de um medicamento. Isso é quando já se manifesta na terceira dimensão. Mas muito do que se dá em terceira dimensão parte da quarta dimensão, que é a região aonde está a nossa essência perispiritual e a nível mental. Nós vamos trabalhar a nível perispiritual e a nível de corpo mental. Nós vamos auxiliar as egrégoras de luz, a espiritualidade responsável pelas diretrizes kármicas do nosso planeta. E hoje, na vivência de hoje, nós vamos trabalhar o perdão. Interessante, né? Por que o perdão? Por que eu escolhi o perdão? Primeiramente porque veio essa intuição do perdão. Como eu falei no início, nós estamos preocupados com o vírus. Nós estamos preocupados com o que esse vírus possa acarretar na nossa vida, que é o fator chamado morte. Tudo bem, mas para que nós possamos estar atento a nível energético, a defesa a nível energético, nós temos que também pensar que aquela raiva que está contida no coração, aquela mágoa que nós trazemos dentro de nós, também não é um vírus. Tudo bem, há um vírus no ar, há um vírus que está nos colocando dentro do lar para que nós venhamos a refletir sobre a nossa postura interna, não é verdade? Mas existe um vírus também, um vírus espiritual. E esse vírus espiritual, quando ele não é tratado, ele pode se tornar um vírus material. E que nada mais e cada pior do que a raiva, a mágoa, a falta de perdão para conosco primeiramente, para com as nossas imperfeições, uma vez em que nós somos espíritos num processo de evolução, então é comum errarmos, mas é aquela falta de perdão que nós temos com o nosso semelhante. Então, para que a gente mude a sintonia do nosso planeta, para que a gente alcance a vitória contra esse vírus que está nos colocando nos lares, para que nós venhamos a refletir sobre aquilo que nós queremos para nós e para a nossa família, então nós vamos praticar hoje a vivência do perdão. Porque todos nós temos dentro de nós uma mágoa guardada, um sentimento negativo, às vezes por alguém que em algum dado momento da nossa vida pisou no nosso calo, se é assim que nós podemos dizer, não é verdade? Todos nós temos alguém que a gente não se dá bem, que a gente não estabelece uma sintonia. É natural.
Todos nós temos os nossos dissabores. Todos nós, às vezes, passamos por situações que nos exigem a paciência, a tolerância, a resiliência, a resignação. Todos os mestres dos saberes ensinaram para a gente, né, as ferramentas necessárias para a transformação. Como o nosso amigo Vitor bem colocou, né, hoje a própria ciência estuda que cada sentimento e cada emoção ela estabelece um nível de frequência e um nível de vibração. A raiva, ela baixa o nosso sistema imunológico, ela acelera a nossa frequência cardíaca, ela faz com que as nossas células fermentem. Então é natural que a raiva ative o nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico ativado, ele vai entrar num sistema de defesa. Perdemos o nosso lado intelectual, perdemos a nossa racionalidade, onde se prevalece o instinto. E a raiva muitas vezes faz com que nós tomemos atitudes inapensáveis. Emitimos para a atmosfera as vibrações pesadas, dificultando que a espiritualidade atue a nível vibratório no nosso karma coletivo. Então, eu peço para vocês que neste momento vocês pensem sim do fundo do coração de vocês naquela pessoa que você não conseguiu perdoar, naquela pessoa que você traz uma mágoa dentro do seu coração. Vamos deixar agora de lado as notícias da mídia, vamos deixar de lado essa questão do coronavírus. Antes da gente tratar o coronavírus, vamos agora tratar o vírus que nós trazemos dentro de nós, não só dessa vida, como das vidas anteriores, né? Vamos lembrar daquela pessoa que num dado momento da nossa vida nós guardamos uma mágoa porque aquela pessoa, ante o nível de consciência dela, não havia nos compreendido. Cada um tem o seu processo, cada um está no seu nível de aprendizado, de evolução. Não podemos exigir do outro aquilo que ele ainda não tem condições de dar. Cada um dá aquilo que tem, ele não pode dar o que ele não tem. Então, que todos nós às vezes trazemos um ressentimento guardado dentro do nosso coração. Todos nós, porque nós não somos perfeitos. Se perfeitos fôssemos, aqui não estávamos. Estávamos em outros lugares, porque seria o nosso merecimento. Se o nosso merecimento nesse momento é estarmos aqui, passando por todas essas provas necessárias ao nosso processo de transformação, então eu peço amorosamente, carinhosamente, que nós venhamos a trabalhar o perdão. Pense nesse momento naquela pessoa que você não consegue perdoar. Pense naquela pessoa que te machucou, naquela pessoa que te entristeceu. Quantas vezes, em algum momento, nós chegamos no nosso lar tristes, chorosos, nos debruçamos em lágrimas, porque a gente apenas queria ter sido entendido, apenas queria ter sido compreendido. Pense naquela pessoa em que você não consegue olhar, porque não bate, não tem sintonia, não tem afinidade. Aquela pessoa que foi o teu ex-marido, a tua ex-esposa, que ficaram coisas ainda a serem trabalhadas. Todos nós temos algo a ser perdoado. Então vamos nos permitir a perdoar. É interessante uma das passagens que nós encontramos no Evangelho, onde Jesus se encontrava reunido com seus apóstolos e os seus discípulos, e ele, durante alguns eventos que aconteciam nos templos de Jerusalém, era muito comum as pessoas colocarem no templo, nos altares, as oferendas de gratidão a Jeová, a Yahvé, seja qual a linguagem conceitual da época, o que nós denominamos por Deus. Então era muito comum nas tradições antigas as pessoas irem aos templos e colocarem sobre o altar as suas oferendas. Essas oferendas serviam como gratidão a tudo aquilo que as pessoas ganhavam no decorrer do seu ano, a fartura, o alimento, o emprego. Então, quando se colocava a oferenda no altar, era uma forma que o homem tinha de prestar reverência ao Criador, agradecer ao Criador por tudo que lhes era dado no decorrer dos anos e de suas vidas. Mas o interessante é que Jesus, ao mostrar esta cena para os seus apóstolos e para os seus discípulos, ele fala o seguinte, que antes de nós colocarmos a nossa oferenda no altar, reconcilia-te com o teu inimigo. Então, antes de você ir na missa, no templo,
na casa espírita, não importa a crença que você tem, não importa aquilo que preenche o seu coração, porque em tudo há a manifestação do Criador, em tudo há Deus. Não importa a forma de manifestação, não importa aquilo que você tem que conecta ao Criador. Respeitemos as formas de pensamento, respeitemos aquilo que preenche e que satisfaz o coração de cada um. Mas lembremos que antes de visitarmos os nossos templos sagrados, aquilo que conforta o nosso espírito, reconciliemos com os nossos inimigos. Antes de nos permitirmos colocar algo sobre o altar, para que a gente não contamine este altar com a nossa impureza, com as nossas imperfeições, retornemos para os nossos lares e em consciência, mesmo que eu não consiga olhar para aquela pessoa, porque eu ainda tenho uma raiva, porque eu ainda tenho uma mágoa, porque eu ainda tenho um dissabor, mas se permita neste momento, se nós queremos a cura do planeta, se nós queremos vencer o coronavírus, que nós primeiramente venhamos a vencer a nós mesmos. Vencer o leão que todos nós temos dentro de nós, aquele monstro que quando o calo aperta, que quando a unha encravada dói porque ela é cutucada, aquela besta fera sai para fora, aquele leão sai para fora. Todos nós temos isso. Então voltemos neste momento para dentro de nós, para o nosso templo interior, para a nossa casa que nos conecta ao Criador e perdoemos, fazemos a vivência do perdão. Então eu peço que neste momento fechemos os nossos olhos e que neste momento seja manifestado o silêncio dos nossos pensamentos, o silêncio de tudo aquilo que incomoda os meus ouvidos. Vamos voltar no tempo, beber daquelas palavras benditas, mágicas e amorosas do nosso Mestre Jesus. Que neste momento, antes de colocarmos a nossa oferenda no altar, nos recolhemos cada um em seus lares. E que neste momento, abramos a porta dos nossos corações. Permita que a luz entre dentro de cada um de nós. Permita que os nossos corações sejam um livro aberto para ser escrito as palavras de luz. Que esse vírus que está acontecendo, ele tem uma causa, ele tem uma proposta. Ele convida cada um de nós à mudança interna, à transformação de valores. Que neste momento, se nós queremos crescer, se nós queremos nos transformar, se nós queremos superar este vírus que já matou tantas pessoas, vamos mudar a nossa vibração, vamos mudar o nosso sentimento. E neste momento mentalize o rosto daquela pessoa que você nunca conseguiu pedir perdão, daquela pessoa que você traz uma mágoa dentro do teu coração, daquela pessoa que você não consegue nem ao mesmo se aproximar. Limpa, meu irmão, limpa, meu amigo, limpa o teu coração, tira essa ferida, tira essa raiz, tira esse joio, permita nascer o trigo, planta a semente do amor, planta a semente da luz no coração. Pensa em todo aquele momento em que você poderia ter dito para essa pessoa: eu lhe perdoo, eu lhe amo. Eu tenho certeza, meus irmãos, meus amigos, que nenhum vírus, que nenhuma doença é capaz de penetrar num corpo que vibra amor. Mas para que vibre amor é necessário a prática do perdão. Façamos desta noite de hoje esta vivência esplendorosa, esta oportunidade que a espiritualidade nos traz, e perdoemos os nossos algozes. Perdoemos aquelas pessoas que trazemos dentro do nosso coração ainda uma mancha, porque nós ainda não aprendemos a perdoar. Mas eu peço, meus irmãos, que nós sejamos mais poderosos do que o vírus, que
que nós sejamos mais poderosos do que qualquer bactéria nesse planeta, que nós sejamos mais poderosos do que tudo aquilo que queira apagar a luz. Pensa naquela pessoa que você não consegue perdoar. Pensa naquela pessoa que só de você lembrar você se sente mal. É necessária essa limpeza, meus irmãos. É necessário limparmos o nosso coração. É necessário purificarmos a nossa alma para que o nosso corpo de luz, para que o nosso campo eletromagnético se amplie. É necessário tirarmos esta armadura pesada de autodefesa. É necessário contermos os nossos instintos como leões raivosos que morde e ataca na primeira empreitada. Que neste momento peçamos perdão a estas pessoas. Também peçamos perdão àquelas pessoas que em algum momento nós ofendemos. Peçamos perdão àquelas pessoas que de algum momento nós a maltratamos. Que em algum momento de nossa boca, das nossas palavras, tenham saído palavras mal proferidas. Que de nossas ações e dos nossos gestos tenhamos feito ações que prejudicassem o nosso semelhante. Neste momento, meus amigos, peça do fundo dos seus corações perdão a estas pessoas, mas perdoem a si mesmo primeiramente por aquilo que ainda são imperfeitos, por aquilo que vocês ainda não conseguem compreender e evoluir. Sintam-se mais leves, se permitam mais leves, porque quando nós perdoamos e nós nos perdoamos, nós estamos aumentando o nosso sistema imunológico, estamos aumentando a nossa frequência energética, estamos entrando em sintonia com vibrações elevadas. E é neste momento que nós auxiliamos a egrégora de luz do planeta Terra, aos guardiões planetários, a todos os espíritos que se comprazem com o progresso e com a evolução planetária. Que na vivência de hoje, meus irmãos, perdoem do fundo dos seus corações, perdoem sem medo, sem se sentirem fracos por este momento, sem se sentirem inferiores, perdoem. Deixarei alguns minutos em silêncio para que vocês possam fazer a prática desta vivência do perdão e logo retorno a falar-vos. Que neste momento todas as mágoas, todas as angústias, todo aquele sentimento que nos prende à terra, que a imagem daquela pessoa ou das pessoas que nós até então não havíamos conseguido perdoar, se dissipe da nossa tela mental. Que o nosso coração neste momento mais leve, mais brando, mais sereno, eleve até o altar aquela oferenda ao Deus que habita no coração de cada um de nós. Que agora sim, neste momento, a nossa oferenda seja dada em eterna gratidão ao Criador. E lembremos
que ante os acontecimentos que surgem em nossa vida, Ele tem a proposta de nos transformar. Emmanuel já havia dito, através de Chico Xavier, que o homem é como um diamante, que nasce bruto, mas se transforma com o tempo. Somos mais fortes do que o medo, somos mais fortes do que a intolerância, porque somos amor. Que perdoemos aqueles que ainda não sabem o que fazem. Que perdoemos aqueles que não têm a mesma compreensão que nós. Que compreendamos a nós mesmos, porque ainda há muito o que fazer por esse planeta. E que assim, em cada prática de vivência, como a estabelecida nesta noite, tenhamos levado luz ao planeta Terra. Tenhamos ofertado luz para a espiritualidade atuar. Do mesmo jeito que nós precisamos de cimento para construir os nossos lares, os nossos edifícios, a espiritualidade pede, em nome do Cristo, que a nossa energia, que o nosso coração seja argamassa para mudar o mundo, partindo do dentro de nós. Perdoe, meu irmão. Perdoar não é fraqueza. Perdoar não é inferioridade. Pois eu digo, e foi ele que disse, que perdoar, ele atua na vida da gente como uma bomba nuclear. Porque perdoar mata vírus. Perdoar mata bacilos. Perdoar transforma um homem. E há mais de 2000 anos atrás, alguém perdoou de braços abertos, em meio à dor e meio ao sofrimento, mas perdoou. Perdoa, meu irmão, e verá que não será coronavírus, que não será vírus, que não será guerra, que não será nenhum acontecimento externo que atrapalhará o ciclo evolutivo do homem na Terra. Olhamos para o céu e vejamos as estrelas. Tudo está certo como tem que estar, porque existe uma força pensante e operante, como as outras consciências oriundas de outros sistemas dizem, a fonte eterna, a fonte criadora. Tudo está certo como tem de estar, tudo está conectado a uma engrenagem tão sábia e providencial, que não cai uma folha sem a permissão do Criador. Perdoa, hoje, o amanhã e sempre. Essa foi a vivência de hoje, a vivência do perdão. Amanhã, às 21 horas do horário de Brasília, aguardo vocês para mais uma vivência. Hoje encerramos a vivência do perdão. Amanhã convidarei vocês para a vivência dos antepassados. Será uma outra vivência, porque devemos respeito aos nossos antepassados. E se aqui estamos, estamos por eles. Mas hoje foi a vivência do perdão. Com a consciência de termos contribuído com a emanação de luz para o nosso planeta, para toda essa egrégora a serviço do bem e do amor, porque partiu do nosso coração. Que agora, antes de dormir, cada um de vocês vá até o altar, coloquem as suas oferendas, porque agora vocês vão colocar a oferenda com todo o potencial do amor no coração de vocês. Ao término, bebam a água fluidificada que foi colocada ao lado de cada um de vocês. E eu só quero finalizar essa vivência lendo uma página que eu, antes de iniciar a vivência, eu estabeleci uma conexão com a espiritualidade e pedi que fosse dado uma palavra de carinho, de consolo, de força para que nós superássemos essas dificuldades. E a passagem que caiu no Evangelho segundo o Espiritismo é os obreiros do Senhor. E o Espírito de verdade diz o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão
aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Que estas palavras do Espírito de verdade, contidas nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, penetrem no coração de cada um de vocês. Que cada célula, que cada átomo que potencializa, que vivifica o fenômeno vida dentro de cada um de vocês, resplandeça, aumente a imunidade de cada um de vocês. Ancore em energias salutares, para que se estabeleçam a profilaxia, para que se estabeleça uma armadura de luz, para que vocês estejam protegidos diante deste momento de provas expiatórias e de transformações necessárias às consciências que estagiam nesta terra. Desde já, todo o meu carinho, toda a gratidão e todo o meu amor eu emano ao coração de cada um de vocês, aos vossos lares e aos vossos familiares. Anamastê, Deus convosco e Jesus no coração. Uma boa noite a todos. Não esqueçam da água.